Eu tenho uma palavra aqui nessa noite. Você quer ouvir aquilo que te agrada ou aquilo que o Senhor quer falar com você? Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Talvez seja uma palavra que você não esperava, mas é uma palavra do Senhor para nossas vidas nessa última hora da igreja, nesse último tempo na qual o Senhor está voltando. Abra comigo, livro de Apocalipse, capítulo 3, verso número 7. A palavra de Deus nos diz assim, preste atenção nesta palavra de Deus, que é muito importante ao seu coração. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, na qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que fareis alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação de que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dize: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
as igrejas. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero meditar nessa noite com você sobre esse tema. O desafio de ser Filadélfia em tempos de Laodiceia. Vamos repetir. O desafio de ser Filadélfia em tempos de Laodiceia. Amém? Paizinho querido, eu quero nessa noite te pedir mais uma vez, como o Senhor já falasse ao meu coração, dirige esta ministração. Nós sabemos, ó Deus, que somos carentes da Tua misericórdia, e eu te peço que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite mais uma vez. Dirige-nos, ó Deus, a Tua palavra, a Tua direção, nesta última hora da igreja. Eu entrego diante de Ti a nossa vida, e já Te louvo, e já Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, pedindo a Deus uma palavra, confesso para vocês que tentei escapar dela, mas não tem jeito não. Quando Deus quer falar, quando Deus quer ministrar ao nosso coração, você não consegue sair do propósito que Deus tem para conosco. Desafio de ser Filadélfia em tempos de Laodiceia. Laodiceia é a igreja do tempo de hoje. Eu não falo igreja Arca da Aliança, eu falo da igreja no contexto geral da igreja. A igreja da prosperidade, a igreja dos bens, a igreja que explora diante dos membros esse desejo de ter, mas não de ser. Esse é o tempo em que nós estamos vivendo, o tempo de Laodiceia, um tempo na qual nós precisamos ter muito cuidado, porque as influências que nós estamos vivendo no tempo de hoje, têm levado a muita gente a olhar para Laodiceia, olhar para esta igreja que oferece realidades que vão te conquistar aos teus olhos, igreja que ministra bens, igreja que oferece oportunidades de crescimento material. Nós estamos vivendo nesse tempo, igreja de Laodiceia, estamos vivendo esse tempo de crescimento. Esta igreja é uma igreja na qual o Senhor Jesus olhou para ela e condenou-a. Jesus olhou para Laodiceia e viu que era uma igreja que estava acomodada com as coisas que tinha conquistado. Jesus olhou para ela e viu que Laodiceia era uma igreja que estava apática, que estava longe dos propósitos, porque Laodiceia parou no caminho, parou na caminhada. Ela tão somente ela foi servida, ela foi adequada ao seu plano pessoal. E essa igreja começou a olhar
para si e se achar satisfeita. Satisfeita com as coisas que tinham, com a realidade que foi derramada sobre cada família, sobre cada membro desse lugar. A igreja de Laodiceia é uma advertência para mim e para você. Você se lembra do salmista Asaf? Quando ele declara no Salmo 37, ele diz assim: eu quase me desviei os meus pés, porque eu olhava para as pessoas e via a prosperidade que existente na vida deles. Asaf declara: olha, eu via eles com bens, eles rindo, eles contentes, eles não tendo lutas, não tendo dificuldades, e eu fazendo a obra, eu orando, eu jejuando, e parece que a minha vida estava travada, e eu olhava para a vida deles, e via eles crescendo, e via eles tendo as coisas, e ele diz: os meus pés quase se desviaram, porque eu comecei a invejar a vida deles, eu comecei a olhar para a vida daqueles corações, e comecei a ter o desejo de ser igual a eles. Asaf, um levita, um homem da casa de Deus, que deixou com que o seu olhar fosse levado a ver as realidades ao seu redor. Irmãos, não pense você que eu e você estamos isentos disso, não. Nós estamos nesse contexto de Laodiceia, e nesse contexto de Laodiceia, nós precisamos sair dele, precisamos começar a ser Filadélfia, a igreja que Jesus não censurou, a igreja que Jesus olhou com amor, com alegria, que Jesus viu naquela igreja coisas importantes e necessárias. Sabe, irmãos, eu olho para nós nessa noite e começo a pensar que muitas vezes o sucesso pode nos enganar. Tem muita gente que olha para a vida cristã e diz: olha, eu estou bem, eu tenho uma boa conta bancária, eu tenho uma boa casa, um bom carro, eu estou muito bom, as coisas estão maravilhosas para mim. Mas é nessa hora, é nesse momento que nós precisamos vigiar. É nesse momento em que, quando as coisas parecem que estão boas para nós, estamos com saúde, estamos bem, é nesse momento que a palavra de Deus nos adverte. Jesus viu esta igreja, olhou para esta igreja satisfeita com a realidade que eles receberam, e Jesus traz uma censura, Jesus traz uma crítica a esse lugar. Agora imagina você que o pior de tudo é que Jesus chega aqui na palavra, no Apocalipse capítulo 3, verso 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. O que nós chegamos a concluir com esta palavra? Chegamos a concluir com a seguinte definição: Jesus estava do lado de fora da igreja. Eis que estou à porta e bato. Jesus não estava lá dentro. Olha o grande desafio que nós estamos vivendo nesse tempo. Eu sei que muita gente fala assim: pastor, o fulano de tal, ele foi grandemente abençoado na igreja X ou na igreja Y, Deus abençoou ele, mudou a sua vida. Deus pode fazer isso, irmão. Deus pode fazer muito mais para você, para mim, para todos nós. Mas o evangelho de Jesus não deve ser olhado por esse ângulo.
O Evangelho de Cristo não tem que ser visto pelas coisas que nós conquistamos aqui na terra. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus para todo aquele que crê, para todo aquele que vive na presença do Senhor. Deus separou eu e você. E a palavra do Senhor nos diz que por muitas tribulações nós vamos herdar o reino dos céus. Eu olho para nós, nessa noite, e começo a ver a grande necessidade de nós termos os nossos olhos no lugar certo, na igreja certa. A igreja de Laodiceia foi junto com a igreja de Esmirna, as duas igrejas na qual Cristo não faz nenhuma crítica à vida delas. As outras todas, Jesus sempre censura, Jesus sempre diz alguma coisa a respeito do caminhar delas. O desafio de ser Filadélfia começa na nossa vida, quando nós estamos nessa caminhada, e começamos a ver que se algo de bom acontece na minha vida, foi pela misericórdia e a graça do Senhor que está sendo derramado sobre nós. Eu olhei para ela, olhei para estas duas igrejas, e o Senhor, Ele fala coisas que me chamaram muita atenção. Verso 17: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Você pode olhar para uma igreja e começar a ver que essa igreja ela não precisava de nada. Imagina você, o fato de você ter todas as coisas dentro da sua casa, dentro da sua vida, e você começar a olhar para Jesus, e começar a deixá-lo, já não orar mais como deveria orar, já não buscar mais a sua presença como nós devemos buscar, porque nós sabemos que o nosso adversário, ele não dorme. O nosso adversário, ele está sempre de olho em cada um de nós, ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe onde ele investe na nossa vida, e nós que estamos nesta caminhada, precisamos nos aperceber, pedir sempre a direção do Espírito Santo, porque nós não queremos ser enganados, igreja, nós não queremos ficar nesse mundo, mas nós queremos alcançar o que Cristo espera, o que Cristo almeja da sua igreja, o que Cristo, Ele olha para a sua igreja, e o que Ele enxerga da sua igreja. O que Cristo enxergou, pastor? O que Cristo viu na igreja de Filadélfia? Certa vez o apóstolo Paulo, ele estava diante do Senhor, e ele pede a Deus, diante de um problema que ele tinha no seu corpo, ele tinha um espinho na carne, e ele pede ao Senhor 3 vezes: Senhor, vem me curar, sara esse meu problema. E a palavra de Deus nos diz, que Ele diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus olhou para esta igreja, e Ele viu que esta igreja
não era uma igreja forte, era uma igreja fraca. Mas não era uma igreja, irmãos, que estava fraca no seu corpo. Era uma igreja forte espiritualmente, mas fraca diante dos homens, diante das pessoas que estavam ao seu redor. Jesus olha diante daquelas pessoas que estavam ali. Ela parecia fraca, ela parecia abandonada, ela parecia padecer males. Mas Jesus, quando olha para a vida daquela igreja de Filadélfia, ela vê uma igreja que conseguiu superar a sua fraqueza, uma igreja que vencia os seus problemas, as suas adversidades, irmãos. Ela não se deixava levar pelas situações que estavam diante dela, mas era uma igreja que orava, era uma igreja que participava, junto, unida, no mesmo propósito. Sabe, irmãos, nós muitas vezes temos um gigante muito forte que nós precisamos derrubar. Um gigante que se levanta diante da nossa vida e diz: ah, pastor, eu não tenho forças, eu sou muito fraco, eu sou fraquinho, eu não consigo alcançar, isso aqui não é para mim, esta situação é para o fulano de tal, não é para mim não. Sabe, tem um gigante que se levanta. Você foi levantado, igreja, eu fui levantado, porque o Senhor olhou para nós e nos viu pessoas capazes, o Senhor nos viu pessoas valorosas nesse tempo. Deus, quando olha para mim e para você, Ele não nos vê com espírito de derrota, Ele, quando olha para mim e para você, Ele nos vê como vencedores desse tempo. Tanto que Ele chega na palavra de Deus, Ele diz assim: ao que vencer, Ele nos vê como vencedores. Agora, nós precisamos vencer esse gigante que sempre nos acusa, dizendo que nós não somos capazes. Tem gente que fala assim: ah, você nasceu para sofrer, você nasceu para ser assim, você nasceu para ser um derrotado, um fracassado. Tem gente que fala isso. Deus não olha as nossas vidas assim. Deus não quer. Deus, quando olhou para a igreja de Filadélfia, Ele enxergou no verso número 8, Ele diz assim, parte B: que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você tem pouca força, mas você caminhou na pouca força, você guardou a minha palavra, você não negou o meu nome, você caminhou nesta sabedoria. Igreja, é muito importante nós olharmos nessa noite para aquilo que Jesus está falando comigo e com você. O desafio de ser Filadélfia, a igreja que o Senhor amou, a igreja que o Senhor abençoou, a igreja que Jesus não censurou, mas a igreja que Jesus pôs os seus olhos e viu nela que era uma igreja que poderia ir além, apesar da sua pouca força. Sabe por quê? Porque era uma igreja que reconheceu
autoridade sobre ela. O que é reconhecer a autoridade sobre ela? É uma igreja que sabia que quando Deus fechava as portas, ela olhava para ela e reconhecia. Quando Deus abria portas, ela olhava para ela e diz: é do Senhor. Quando Deus fechava a porta, é do Senhor. Nós muitas vezes não estamos preparados para quando o Senhor chega na nossa vida e começa a dizer: essa porta tua vai ser fechada, essa porta tua não é para você. Nós começamos a parar, muitas vezes indagamos a Deus, falamos com o Senhor: mas Senhor, comigo. Filadélfia era uma igreja que reconhecia a autoridade de Cristo. Reconhecer quando Deus fala com você. Reconhecer quando Deus ministra para o teu coração. Reconhecer aquilo que o Espírito de Deus fala à tua vida e ao teu coração. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que as pessoas já não mais, elas recebem aquilo que Deus tem preparado para elas. Obrigado, irmão. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, elas estão procurando fazer o que vem à mente. Eu acho que deve ser por aqui, e a gente vai. Eu acho que deve ser por aqui, e a gente vai. Essa igreja é uma igreja que olhava para o Senhor, porque era uma igreja que deixava Deus ser Deus. Você deixa ser Deus na sua vida? Você deixa Deus ser Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho? O que é deixar Deus ser Deus na minha vida? É quando Deus falar alguma coisa para você, e você obedecer. Quando você fala alguma coisa, você recebe algo de Deus para você. Você vive aquilo que Deus tem preparado para você. Muitas vezes limitamos o poder de Deus. Nós não acreditamos. Deixar Deus ser Deus da minha vida é não limitar aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, na nossa casa, no nosso viver diário, na nossa família. É acreditar que mesmo diante daquilo que a gente está vivendo, é acreditar que nós temos um Deus dos impossíveis, um Deus que pode mudar o cativeiro a qualquer momento, um Deus que pode estender a sua mão sobre nós a qualquer instante. É deixar Deus ser Deus, é deixar Deus falar com você, porque é dele que vem a última palavra, é dele que vem a resposta que tanto nós precisamos. É viver na expectativa de que a qualquer momento o Senhor vai mudar, o Senhor vai transformar, o Senhor vai fazer. Esta igreja de Filadélfia era assim.
Era uma igreja de pouca força, mas vivia na dependência do Espírito Santo. Vivia na certeza de que Deus poderia adentrar a sua porta. Tem pouca força, mas a esta igreja que o Senhor Jesus fala: tenho posto uma porta aberta diante de vocês. Ele não disse isso a nenhuma outra igreja, mas a Filadélfia, ele diz que tinha porta aberta. Eu olhei para esta igreja e comecei a ver que era uma igreja que sabia esperar no Senhor. A palavra do Senhor nos diz aqui, no verso número 9: eis que fareis alguns dos que são da igreja, da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Existiam naquele tempo os judeus e os cristãos que estavam sendo perseguidos, irmãos, pelos romanos. Os romanos, eles oprimiam os cristãos, os judeus. Mas tanto foi a opressão que eles receberam, que os judeus, eles começaram a mudar de lado. Os judeus que estavam juntos com os cristãos, eles começaram agora, já não mais a receberem aquilo que os romanos estavam fazendo, mas eles começaram a se juntar aos romanos e dizerem, e oprimirem, acusarem os cristãos daquele tempo, falarem deles. Então o Senhor Jesus, ele chega na sua palavra no verso 9, e eles dizem: esses que se declaram judeus, e não são, mas mentem, eles vão se prostrar aos teus pés. Olha a palavra de Jesus, olha a palavra que Deus trouxe naquele tempo, a igreja de Filadélfia. Tanto era a honra desta igreja, tanto era o momento em que elas viviam. Aqueles homens, aquelas mulheres daquela igreja, elas passaram por aquele momento de grande prova, perseguição, falatório, lidar com aquele gigante que afrontava, que queria derrubá-los, que queria persegui-los. Jesus olhou para aquela igreja e viu que ela foi uma igreja vencedora, passou no teste, passou na prova, passou nos momentos mais difíceis que estavam acontecendo ali. Uma igreja vencedora, uma igreja que não se rende, uma igreja que não se deixa pelo caminho, mas uma igreja que persevera, que guarda a palavra, que está em comunhão com Jesus. Esta igreja que Jesus pôs os olhos, esta igreja que Jesus viu e falou coisas tremendas para a vida dela. Jesus trouxe promessas para ela.
Olha as promessas que Jesus trouxe. Verso 12: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, a cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte de Deus, e o meu novo nome. Promessas de Deus para ela, promessas para mim, para você, de uma igreja que nós precisamos imitar, de uma igreja que nós precisamos a cada dia desafiar para viver uma vida como ela viveu. Laodiceia foi uma igreja que não completou a sua caminhada, parou no tempo, abraçou as coisas que recebeu, ficou satisfeita, ficou contente, parou no caminho, porque se achava suficiente. Eu tenho tudo, estou satisfeita, não preciso de nada, minha vida é ótima, está tudo muito bom. Irmãos, essa é a igreja que em muitos lugares estão desta forma. Laodiceia é a igreja de hoje, e o desafio meu e teu é tirar os nossos olhos dela, é começar a olhar para a igreja verdadeira, da igreja vencedora, a igreja que te chama, a igreja que faz você participar do milagre, da igreja que busca o Espírito Santo, da igreja que está em comunhão com o Senhor, da igreja que sente que precisa do Senhor. Eu não estou satisfeito. Você está satisfeito? Você está satisfeito, irmão, irmã? Eu não estou satisfeito, porque a igreja satisfeita Cristo rejeitou. Eu não posso estar satisfeito com a minha vida cristã, eu não posso estar satisfeito com a minha vida espiritual, eu não posso estar satisfeito com a minha vida material, eu não estou satisfeito. Eu estou buscando, eu estou indo de encontro, eu quero mais de Deus na minha vida, irmãos. Eu tenho a certeza que você também tem esse desejo. Por isso o Senhor me inspirou nessa noite a trazer essa ministração. Ele vê potencial na sua igreja, Ele vê que nós podemos alcançar coisas maiores, Ele vê que nós podemos chegar a níveis ainda melhores, porque nós não estamos satisfeitos, nós estamos buscando, nós estamos além. A luta é momentânea. O que eu estou passando hoje está sendo provado pelo Senhor, está sendo assistido pela presença do nosso Senhor Jesus. Ele está vendo a tua caminhada, Ele está vendo a minha caminhada, Ele está vendo o que eu falo, o que eu digo, Ele está vendo todas as coisas que estão acontecendo ao meu redor, Ele tem presenciado o meu caminhar.
E eu faço uma pergunta para você nessa noite: o que será que Ele tem visto nas nossas vidas? Ele tem visto você como alguém que já baixou a cabeça e já decretou o teu final? Ou Ele tem olhado para mim e para você nessa noite? Ele tem visto aonde você pode chegar, aquilo que você pode ser, aquilo que o Pai preparou para nós. Só existe um que está querendo fazer com que você desista, mas o Pai está aqui nessa noite, Jesus está aqui nessa noite, para dizer para você, que ainda não é o fim, que não acabou, que tem muita coisa ainda para acontecer na tua vida, no teu ministério, na tua casa, tem muita realidade ainda de Deus para você. Você tem pouca força. Quem é que tem pouca força? Levanta sua mão aí. Quem é que tem pouca força? Quem é que tem pouca força? Levanta sua mão aí, irmão. Essa é a igreja que Jesus vem buscar. Essa que tem pouca força. Essa que tem pouca força, que reconhece o que Deus pode fazer. Você crê nisso nessa noite? Você crê nessa palavra nessa noite? Eu quero orar com você nessa noite. Eu sei que você não chegou aqui de qualquer jeito. Você veio porque você queria ouvir uma palavra do Senhor para você. A palavra de Deus é essa. A palavra do Senhor para nós nessa noite. Seja Filadélfia. Seja Filadélfia. A igreja que ama. A igreja da pouca força. A igreja que guardou a palavra e não negou o nome de Jesus. É a igreja que vai permanecer. É a igreja que vai receber todos os incentivos que o Pai tem falado ao nosso coração. Você tem pouca força nessa noite? É hora de buscar a presença do Pai nessa noite. O desafio de ser esta igreja é o desafio de buscar. E eu quero te convidar aqui nessa noite para vir aqui à presença do Pai nessa noite, porque Ele tem para mim, Ele tem para você. Você não pode ficar aí sentado nessa noite. Você não pode ficar aí sentado nesse banco nessa noite, porque você é alguém que está buscando mais de Deus. Você crê nisso? Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Aleluia.